Boa noite, graça e paz, amém? Aleluia. Quem se identifica com o Mr. Bean aqui? Alguém se identificou? Pois é, eu quero fazer você refletir nessa noite. Quantos de nós estamos como ele? No primeiro vídeo mostra ele dormindo. A preguiça e o sono era muito mais forte do que a vontade de ouvir a palavra de Deus. Quantos de nós às vezes não estamos dormindo como ele, mas o nosso coração e a nossa mente estão assim. O nosso corpo está aqui, mas a nossa mente, o nosso coração está longe desse lugar. Quantos de nós estamos dormindo espiritualmente? Deus está tentando falar, Deus está tentando te responder, mas você está cochilando. Você está a ponto de cair de testa no chão, porque você não está se importando com o lugar aonde você está. Quantos de nós estamos como o Mr. Bean naquele vídeo, olhando para o lado, para saber se um está fazendo ou se não está fazendo? Se ele levanta, eu levanto. Se eu não levanto, se ele não levanta, eu sento. A gente espera sempre que o outro faça para que eu faça. Quantos de nós estamos como ele naquele vídeo do louvor, que não sabe o momento que canta, que fica em silêncio, qual é o refrão, qual é a música? Quantos de nós estamos dependendo do nosso irmão para que a gente tenha uma atitude de adoração no culto? Nós olhamos para o lado, e aí quando alguém não faz algo que nós queremos fazer para Deus, a gente se sente envergonhado, a gente senta de novo, porque a gente depende do irmão para pegar fogo. Querido, você precisa ser a chama. A chama não é quem está perto de você, a chama é você. Você não tem que olhar para o lado, você não tem que depender do que o irmão faz para você fazer. Você tem que ser essa pessoa, distraído. Ele começa a louvar e ao mesmo tempo, ele se lembra de chupar uma balinha. Por quê? Porque ele estava distraído. E no meio da adoração, ele para tudo, porque ele foi procurar a bala no seu bolso. Quantos de nós estamos distraídos na casa de Deus e não dando o valor, a importância que a presença de Deus merece? Não é mesmo? E é por isso que nessa noite, o título dessa mensagem é Cooperadores de Deus. Quem nós somos? Olha para o seu irmão e fala com ele: eu sou um cooperador de Deus. E para isso eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 3, apenas o versículo 9 para a gente começar. Apóstolo Paulo diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vamos falar comigo? Pois nós somos cooperadores de Deus. O que significa isso? Essa palavra é uma palavra composta, significa aquele que opera. Mas por ela ser uma palavra composta, o co significa junto, operador, aquele que opera. Então as duas unidas fica aquele que está junto ao que opera. Quando você é um cooperador de Deus, você precisa entender que você só está colaborando com aquilo que Deus quer fazer. É Ele que opera, é Ele que faz. Eu só preciso estar unida a Ele para eu executar essa tarefa, para eu fazer esse trabalho. Você é um cooperador de Deus, mas você precisa entender que o cooperador é aquele que está junto com quem de fato faz. E para você entender ainda melhor, agora eu vou voltar ao
que nós lemos, para você entender por que o apóstolo Paulo, ele chega nesse lugar para dizer: nós somos cooperadores de Deus. Ele começa assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Quem recebe isso? Pois nós somos cooperadores de Deus. Apóstolo Paulo chega nesse lugar porque ele está precisando ensinar, exortar a igreja de Corinto, porque a igreja estava dividida por causa de inveja, por causa de ciúme. Um identificava que Apolo era um homem de Deus, outro queria Paulo. Não, Paulo é melhor, ele é um homem de Deus, ele é que veio aqui, plantou a igreja, e a igreja sendo carnal. Por causa disso, ele deixa bem claro que quem pratica essas coisas estão como meninos carnais. E o que mais me choca é que ele diz assim: pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. Receber o quê? O alimento sólido. Meu irmão, Deus, Ele tem um alimento sólido. Deus, Ele tem mais para você. Deus, Ele tem mais para derramar sobre a sua igreja. Deus, Ele não é limitado. Mas apóstolo Paulo diz: eu não pude entregar o que Deus queria entregar, porque vocês estão carnais. Vocês estão como meninos, deixando que a obra da carne prevaleça, e aquilo que Deus quer derramar sobre vocês não é estabelecido, não é concluído, porque eu não estou cooperando com aquilo que Deus quer fazer. Eu preciso ir com você agora até Gálatas capítulo 5. A gente às vezes, nós estamos atrasados, porque nós estamos como esses meninos que o apóstolo Paulo está falando. Deus tem mais com você, Deus quer te elevar a níveis mais altos, mas você está perdendo tempo com aquilo que não importa. E aí lá em Gálatas capítulo 5, coloca para mim que eu vou ler no telão, versículo 19 ao 26, eu preciso trazer isso para vocês nessa noite, com muito temor e com muito amor,
com muito temor e com muito amor, eu ministro essa palavra hoje. Veio um peso sobre mim nessa tarde de glória, de resposta de Deus. Meu Senhor, como eu vou falar isso no culto de domingo à noite? Você que está aqui pela primeira vez, eu vou chegar em você, amém? Jesus tem algo novo para você. Mas você também precisa aprender isso, porque isso aqui é cuidado de Deus. Ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Quais são elas? O povo de Corinto estava agindo nisso. A inveja e a divisão é porque eles estavam dando crédito a isso. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Paulo agora está falando aos Gálatas: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Meus irmãos, por que nós estamos ainda nesse lugar, quando Deus tem mais para derramar? Eu não estou cooperando com o Espírito Santo, quando eu não estou praticando o que o Espírito precisa praticar através de mim. Deus nos chama para sermos cooperadores. Quantos de nós não saímos de uma luta, de uma situação na vida, porque nós ainda estamos como meninos que não querem aprender, como meninos que não podem receber o que Deus quer derramar? Quantos de nós permanecemos na mesma fase, não pulamos etapas na nossa vida, porque estamos como a meninos, como a carnais? Eu imagino quando Deus fala com Josué: vai lá e dá 7 voltas no muro, e então ele vai cair. Aquele povo podia ter ficado rodando em volta do muro, não apenas 7 vezes, mas 50, 100, 1000, se eles agissem como meninos, não obedecendo e talvez preferindo Moisés, que já havia morrido. Eu não acredito no que Josué fala, é loucura. Josué ele é novo demais para Deus falar com ele. Homem de Deus era Moisés. Eles teriam ficado dando volta naquela muralha por vários dias, por várias vezes. Às vezes a nossa vida está assim, porque nós estamos agarrados em coisas que não precisam, que não vale a pena, que não acrescenta. Quantos de nós estamos agindo com competição dentro da igreja, com competição com o reino, com comparações que não nos levam a nada? Hoje a gente está num mundo tecnológico maravilhoso, mas muitas pessoas usam disso para serem carnais. Nós temos tantas pregações na internet, tantos homens e mulheres sendo usados, sendo levantados, sim, são homens e mulheres de Deus, mas nós estamos fazendo comparação deles com aqueles que foram levantados para estar perto de vocês, para cuidar de vocês, para alimentar vocês, para consolar quando vocês precisam.
ligação. E você está ano após ano comparando uma pessoa que prega na internet com uma pessoa que prega no altar da sua igreja, porque você diz: nossa, é inferior demais. Nossa, eu não aguento. Nossa, aquela pessoa da internet é muito melhor. Por quê? Estamos sendo carnais, como meninos espirituais. Nós não valorizamos o que temos. Nós só valorizamos o que não está perto, aquele ao qual nós não convivemos. É muito fácil, querido, você valorizar e dar crédito para quem você não convive, para quem você não vê a falha, para quem você não vê os defeitos. Mas para quem você convive e você vê que é um ser humano igual a você, você não dá valor, porque você acha ele inferior demais. Assim como Jesus, que no meio da sua casa, do seu povo, não pôde fazer muita coisa, porque olharam para ele e disseram: Jesus, filho de José e Maria, Jesus, que nasceu aqui, cresceu do nosso lado em Nazaré. Ele não pôde fazer muita coisa, querido, não porque ele não podia fazer, não porque ele não tinha para dar, mas pela incredulidade daqueles que só valorizam os que são de fora. Quantos de nós estamos culpando os outros por aquilo que não dá certo, quando às vezes depende de nós fazermos alguma coisa para dar? Cooperadores de Deus. Eu preciso cooperar com Deus. Eu preciso sair desse lugar. Eu não posso mais continuar nesse nível. Apóstolo Paulo fala: tem alimento sólido, querido. Tem mais do céu para vocês, querido. O que Deus está me entregando, eu queria muito contribuir, mas estava difícil, porque a divisão e a inveja estava dominando a igreja naquele momento. Então precisamos crescer, pois crianças só querem receber. Crianças só querem receber. Adultos entendem que precisamos cooperar. É muito fácil, meu irmão, eu só querer receber e criticar aquilo que não está indo bem, e criticar aquilo que não está dando certo. Nós líderes somos os que mais ouvem reclamação de tudo. A maior parte das coisas que chegam até nós são problemas, são reclamações, são pessoas insatisfeitas, porque elas estão o tempo todo colocando o compromisso nos outros, mas não querem cooperar com Deus, não querem fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Deus não te chama para ser criança o tempo todo. Deus não te chama para você ficar no estágio de bebê o resto da sua vida. Eu sou mãe, eu já estive o Caleb no meu colo e comendo comida gostosa perto dele, mas eu não podia colocar na boca dele. Sabe por quê? Porque ele era apenas um bebê. Ele não podia comer aquela comida ainda, ele não estava preparado, ele ia passar mal. O Espírito Santo quer derramar mais, o Espírito Santo quer liberar dons, o Espírito Santo quer usar você. Coopera com Deus, por favor. Essa mensagem são para todos nós, é para todos nós. Eu não estou fora disso. E eu quero trazer o exemplo de duas pessoas que cooperam com Deus, que cooperaram com Deus, aliás, e que ficaram como exemplo para todos nós. Um homem e uma mulher, porque Deus não faz distinção, não tem essa. Às vezes você vem de lugar que a mulher, ela não pode nem falar, nem ensinar a palavra, porque isso não é para mulher.
na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia fala de mulheres de Deus desde o início. E eu quero começar falando de uma mulher que cooperou com Deus e teve a sua história de vida transformada. Essa mulher se chama Raabe. E a história dela está lá em Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia aí para acompanhar, por favor. Olha o que diz no versículo 1, capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente a Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Lá no 8 diz assim, continua assim: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juro-me pelo Senhor que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal generoso de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. No 15 continua: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Deixa eu contar rapidamente, resumidamente, o que é isso. Aqui é quando Deus dá um comando a Josué. Moisés, ele morre, e Josué vai suceder a liderança de Moisés. E então Josué pede para que 2 espias vão até Jericó para espiar a cidade, para conhecer a cidade, antes deles atacarem, antes deles irem conquistarem aquela cidade. Quando esses 2 espiões chegam até essa cidade, a pessoa que acolhe esses homens, a pessoa que socorre esses homens, é nada mais, nada menos que Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta, cooperou com Deus. E então ela esconde aqueles homens para que os guardas não os pegassem, porque nós não lemos aqui, mas a palavra vai dizer que o rei de Jericó ficou sabendo que tinham espias de Israel dentro da sua cidade. Então ele manda que seu exército fosse atrás deles, e eles chegam até a casa de Raabe, e Raabe diz: olha, não, eles não estão aqui, eles já foram embora. Raabe consegue enganar o exército inimigo, e então aqueles 2 espias são salvos. Eles conseguem sair daquela cidade ilesos. Eles conseguiram cumprir com o propósito que eles foram cumprir naquela cidade, por causa de uma mulher que se levantou para cooperar com Deus, que se chama Raabe. E a primeira lição que eu quero trazer para você com essa história de que Raabe cooperou com Deus é: Raabe cooperou para ter uma vida transformada, porque de prostituta ela foi para a genealogia de Jesus. De prostituta, ela foi lá para a galeria dos heróis da fé. De prostituta, ela foi lá para ser usada
como exemplo, quando Tiago diz que a fé sem obra é morta, mas ele compara Raabe nada mais, nada menos com Abraão, o pai da fé, que foi justificado pela sua obra. Raabe cooperou para ter uma vida transformada por Deus, assim que ela teve a oportunidade. Você que está aqui hoje, pela primeira vez, você que está aqui hoje e se rejeita, se sente incomodado por quem você foi ou por quem você está sendo, eu quero te dizer que é a noite de você agarrar a oportunidade que Deus está te dando. Raabe não pensou duas vezes, Raabe não pediu confirmação para ninguém, Raabe não pediu conselho para os seus amigos. É o momento de eu poder ajudar um homem de Deus? Não, querido. Ela mergulhou. Ela pensou assim: eu só tenho ouvido falar de um Deus que abriu o mar, de um Deus que está pegando um exército de pessoas que não tinha treinamento para a batalha, que eram escravos, e estão fazendo deles vitoriosos contra guerreiros, contra exércitos tão experientes. Eu imagino Raabe pensando: esses homens que pertencem a essa comunidade chegaram, essa é a hora. Então ela cooperou acreditando que Deus tinha uma nova vida para ela. Apenas por ouvir falar sobre um Deus foi o suficiente para crer no que Ele era capaz de fazer na sua vida. Meus irmãos, nós precisamos cooperar com a palavra quando ela diz que Ele tem perdão para você. Quando a palavra diz que Ele quer resgatar você, Ele quer te tirar do império de trevas e te levar para o seu reino. Nós precisamos crer no que a palavra diz quando nós somos justificados por Jesus Cristo. Quando o sangue dele derramado naquela cruz hoje nos lava, nos compra, nos liga a Deus. A gente não pode ficar parado no que eu fiz, no que eu faço, achando que para minha vida não tem jeito. Raabe era uma prostituta e ela teve a vida dela transformada a partir do momento que ela cooperou com Deus. Ela acreditou naquele Deus. Deus tem uma nova história para você. Deus não tem dificuldade com o que você fez ou o que você faz, querido. Isso para Deus é nada. Para Deus mudar a sua história só basta você crer e você ter atitude. Jesus certa vez fala para os fariseus que estavam incomodados, porque ele só estava no meio de pecadores. Porque ele precisava ensinar para eles, ele precisava levar a salvação. E Jesus fala: eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que estão doentes, eu vim para aqueles que precisam de cura. Esse é um lugar como um hospital também, para receber aqueles que estão doentes, aflitos, oprimidos, para receber aqueles que estão talvez como Raabe. Olha a sua vida, ou o que ela tinha vivido até aquele momento. Talvez ela estava naquela condição de prostituta não porque ela escolheu, talvez foi o que restou para ela. Eu acredito que ninguém está numa vida dessa por apenas um prazer, uma escolha. Talvez foi aonde a vida empurrou, mas ela cooperou com Deus para ter uma vida transformada. Ela creu apenas no ouvir falar. Deus está ensinando você, Deus está te dando a oportunidade de ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo, Ele está tentando injetar fé na sua vida. Ele está tentando fazer com que
que você creia naquilo que você está ouvindo. Você só precisa cooperar com Deus. O que é difícil para Ele? Às vezes, nós estamos como o povo no deserto. Escravidão era no Egito, querido. Depois que Deus te tira do Egito, você não é mais escravo. Você é livre. Não tem mais escravidão para a sua vida. Você não está lá mais. Para de dificultar, se inferiorizando. Para de machucar você, se inferiorizando o tempo todo, se vitimizando o tempo todo. Eu não posso, eu não sou, olha o que eu fiz, olha o que eu faço. Deus quer derramar comida sólida sobre você. Mas se você não sair dessa condição, desse lugar de vitimismo, de inferioridade, você não vai viver o que Deus chamou você para viver. Coopera com Deus. De prostituta a galeria dos heróis da fé. A mulher, ela teve uma revolução na sua vida. Segundo, Raabe cooperou para que os homens de Deus não morressem. Raabe cooperou para que homens não morressem. O que eu aprendo aqui? Quando nós estamos dando abrigo, consolo, quando nós estamos sendo hospitaleiros, quando nós estamos defendendo a causa dos necessitados, naquele momento aqueles homens estavam como necessitados, precisando de um socorro. Quando você está dando socorro, você está se importando com o próximo, quando você está se importando em cooperar com a igreja para atender os aflitos, os oprimidos, você está cooperando com Deus. Você não está cooperando com uma placa, com uma igreja, com um pastor, com o seu líder, que te chama para vir servir, para vir fazer isso. Você está cooperando com Deus. Jesus disse: aqueles que fazem pelos meus pequeninos, aqueles que pedem o que comer e você dá, aqueles que estão com sede, você dá o de beber, aqueles que não têm o que vestir, você veste, aqueles que não têm abrigo e você socorre. É para Deus que você está fazendo, querido. Você está cooperando com Deus. Você está cooperando com Deus quando você está fazendo essas coisas. Terceiro, Raabe cooperou para que os propósitos de Deus se cumprissem naquele tempo. Fala assim: eu preciso cooperar com Deus para que os propósitos dele se cumpram no meu tempo. Sabe como você faz isso? De diversas formas. Eu vou falar algumas para você, porque a gente se esquece, a gente se apega ao que vemos, nós nos apegamos ao ser humano. Quando você, querido, dizima na igreja, você está cooperando com o propósito de Deus. Quando você oferta, você está cooperando com o propósito de Deus. Quando você ama, você está cooperando com o propósito de Deus. Quantas coisas nós fazemos quando nós estamos dando bom testemunho dentro e fora de casa, nós estamos cooperando com Deus. Quando nós não estamos indo lá para a internet, nas redes sociais, jogar indireta para o seu irmão, você está cooperando com Deus quando você não faz isso. Isso é feio demais. Todo mundo nota. Você acha que você está ajudando alguém? Você acha que você está cooperando com Deus quando você vai vomitar a sua lamentação na internet? Você acha que você está cooperando com Deus quando você está postando coisas indevidas que não acrescenta, que não edifica?
essas coisas não cooperam com Deus. Deus te chama para ser um cooperador, um facilitador do que Ele precisa fazer. A palavra diz que nós somos aqueles que vamos reconciliar a humanidade a Cristo, a Deus. A nossa missão, quando nós estamos cooperando, é isso. Eu estou tentando conectar alguém a Deus, e eu faço isso de diversas formas. Poderia falar aqui de muitas coisas, tantas coisas que você pode cooperar, como Raabe cooperou, para que o plano de Deus de possuir aquela cidade, de levar o povo dele para aquela cidade se cumprisse. Ela nem imaginava o favor que ela estava fazendo para aqueles homens. Às vezes a gente nem imagina que uma simples atitude de amor, de generosidade, de compreensão, está fazendo para cooperar com Deus. Um simples abraço, um simples sorriso. Às vezes nós somos tão cheios de nós mesmos que nós achamos que temos razão para tudo. O silêncio às vezes coopera com Deus. O silêncio é a resposta, querido. O silêncio é bom testemunho. Raabe cooperou para que os propósitos de Deus se cumprissem naquele tempo. E é isso que eu e você vamos fazer. Amém? Moisés iria apenas passar alguns dias com o povo no deserto, até chegarem à terra prometida. Sabe o que acontece? Os meninos duvidaram, e eles passaram 40 anos, porque lhes faltou fé. É incrível como que a incredulidade, ela alcança o maior número de pessoas. A influência da incredulidade, como ela atinge o maior número de pessoas, às vezes dentro da igreja, quando não era para ser assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o Senhor manda espias, aqui é outra história agora, até a terra de Canaã, eles voltam com um relatório. Apenas 2 tiveram fé, Josué e Calebe. O restante não creram. Eram como meninos que viram tudo que Deus fez, mas preferiram causar divisão entre o povo, só porque eles não criam. Querido, quando você não crê, não impede de quem crê receba. Por causa de alguns que não creram na palavra de Deus, eles impediram toda uma geração de entrarem na terra prometida, porque foram capazes de cooperarem com Deus. E eles influenciaram a maior parte da comunidade por causa da sua incredulidade. A incredulidade da igreja, queridos, é uma praga dentro da igreja. Porque Deus está ensinando, Deus está ensinando, Deus está revelando, Deus está usando o homem e a mulher de Deus para falar, para testemunhar. Mas ainda existem aqueles que duvidam e ainda influenciam um monte a crer, só porque ele não crê. Nós somos Josué e Calebe, querido. Deus te chama para cooperar como Josué e Calebe. Se você não acredita, se você não entende a visão da tua igreja, se você não entende o que está sendo pregado, a palavra que está sendo ministrada,
assim você está cooperando com Deus, até que Ele te faça crer. Porque quando você está duvidando e levando a sua incredulidade para o teu irmão, você está fugindo e muito de cooperar com Deus. Você está dificultando o crescimento da igreja. Você está dificultando Deus derramar mais sobre a vida sua e do seu irmão. Nós somos cooperadores de Deus. Nós não somos dificultadores. Nós dificultamos demais o que Deus quer fazer. O cooperador facilita, mas o dificultador complica. Fala comigo, o cooperador, ele facilita para Deus. O dificultador, ele complica, impedindo a ação de Deus. E agora eu quero falar de um homem. Alguém aqui já ouviu falar de Eude, o juiz? O próximo livro da Bíblia, Juízes, abre comigo capítulo 3, versículo 15, vai nos contar a história de Eude. Eude, ele viveu na época dos juízes, a época em que Israel ainda não tinha rei, não tinha existido nenhum rei em Israel. Deus, ele levantava alguns juízes para julgar a causa do povo, e Deus escolhe Eude para cooperar com ele. E olha só o que diz: novamente os israelitas chamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado, e todos os seus auxiliadores saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Eude, homem canhoto, levantado por Deus para ser um juiz de Israel. Esse homem, certo dia, pega o dinheiro, o tributo do povo, para ir até o rei de Moabe, que era inimigo de Israel, que estava escravizando Israel. E ele vai com uma estratégia. Ele coloca uma espada, uma faca na sua perna direita, e ele vai com a intenção de matar o rei inimigo. E ele faz isso. Quando ele chega lá, ele está indo embora, de repente ele fala assim: ó, Deus está mandando eu dar um recado a você. E o fato dele ser canhoto, o rei de Moabe deve ter pensado assim: o que de mal ele pode fazer comigo? Ele é só um canhoto, ele não tem nem o braço direito. E o rei decide ouvir o que Eude tinha para falar. Eude chega pertinho do ouvido dele, e Eude enfia a faca em sua barriga. A palavra diz que o rei era gordo, muito gordo, e a faca entra com tudo para dentro da sua barriga, e ele morre. O que eu quero que você aprenda
com essa história. Primeiro, Eude cooperou em fazer com o que ele tinha que fazer. Eude cooperou em fazer com o que ele tinha. Eude cooperou com Deus para fazer o que ele tinha que fazer com aquilo que ele tinha. Ele tinha o braço esquerdo. Naquela época, ser canhoto, você não podia ser um soldado de um exército. Como você ia lutar se você só tem um braço? Mas Deus levanta esse homem improvável, que para Israel seria talvez incapaz de fazer alguma coisa por eles. Mas Eude foca no que ele tinha e coopera com Deus. Quantos de nós não cooperamos com Deus porque nós não temos alguma coisa? Quantos de nós não cooperamos com Deus porque nos falta alguma coisa? A nossa justificativa é sempre não ter alguma coisa ainda em nossas mãos para cooperar com Deus. Senhor, eu não tenho carro para ir na igreja, que dificuldade. Se você não tem carro, talvez você tenha moto. Se você tem moto, você não vem porque está chovendo. Se você não tem moto, você tem a bicicleta, querido. Se você não tem a bicicleta, você tem as suas pernas. Mas você pode cooperar com Deus, com aquilo que você tem hoje. Não é desculpa não cooperarmos com Deus, porque ainda nos falta ter alguma coisa. Às vezes você não tem um iPhone, você tem um Samsung, um Motorola, aquele da China e Xiaomi aí, que inventaram. Às vezes você não tem um diploma, mas você tem o Espírito Santo. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando nós podemos cooperar com Deus, mas não estamos cooperando porque você acha que você é canhoto. O que tem você ser canhoto, querido? Deus usa o seu braço esquerdo, enquanto você não tem o direito. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pare de dar valor ao que te falta e coopere com Deus com aquilo que você tem hoje. Segundo, Eude cooperou com Deus para vencer o inimigo. Nossa, parece heresia, né? Um homem cooperar com Deus para vencer o inimigo? Sim. Mas Jesus não já venceu o diabo naquela cruz? Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro. Ele despojou Satanás, tirou todas as ferramentas que ele tinha de suas mãos contra o seu povo. Mas por que ainda o inimigo continua vencendo você? A sua mente, o seu coração. Por que ainda o inimigo continua prevalecendo na sua vida? Porque você não está cooperando com Deus. Eude, com a sua mão canhota, ele tem uma estratégia, e ele vai lá com a sua mão canhota e coopera com Deus. Eu imagino o inimigo não dando valor nenhum para Eude. O rei de Moabe olha para Eude: que mal que esse homem pode me causar? É um canhoto. Querido, você precisa confundir o inimigo. Você precisa confundir o inimigo. Às vezes você não está usando as armas espirituais porque você está achando incapaz de fazer isso. Pastora, eu não consigo orar. Pastora, eu não consigo ler a Bíblia, eu acho tão difícil. Você não está cooperando com Deus. Querido, o inimigo às vezes vai olhar para nós e falar assim: Aline, filha da Regina, do Ângelo, aquele que traiu ela, que foi embora, constituiu família, abandonou ela, deixou ela chorando, caída, sofrendo necessidade, falta. Aline? Quem é Aline? Nasceu em Leopoldina, cidade do interior, Minas Gerais. Ela nunca vai ser nada nas mãos de Deus.
por favor, coopera com Deus. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Você precisa vencer o maligno na sua mente, no seu coração, de uma vez por todas. Não dê espaço. Não acredita nas mentiras de Satanás na sua cabeça. Os dardos inflamados que ele lança todos os dias. Assim que você acorda, o maligno já está lá. Por que ele está te vencendo? Se ele já foi vencido na cruz? Porque você não está cooperando com Deus. Terceiro, Eude cooperou com Deus, reconhecendo que foi Ele quem fez tudo acontecer. No versículo 28, vai dizer que Eude, ele sai para contar ao povo de Israel, e ele diz assim: pois o Senhor entregou Moabe. Pois o Senhor é que fez isso. Pois o Senhor foi que derrotou o inimigo. Lembra que aquele que coopera é aquele que está junto com quem de fato opera alguma coisa. Foi o que Eude fez. Ele deu toda a honra e toda a glória para quem de fato está operando na sua vida, querido. Você não consegue sozinho. Você não chega muito longe se você não tiver o Espírito Santo te auxiliando. Tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Então, nós cooperamos com Deus. O Ministério de Louvor pode subir. Quando nós damos toda a honra e toda a glória para Deus. Você pode se colocar de pé, cooperadores de Deus. Você pode se colocar de pé, cooperador de Deus. Em nome de Jesus. Você é um cooperador. Você foi chamado para auxiliar o reino de Deus nessa terra, para reconciliar a essa cidade, a esse povo, a Jesus, para apresentar Ele através. Está com você para isso. Não dorme mais nos cultos. Não fique desligado. Não dependa do seu irmão para que você adore a Deus, para que você dê um glória, um aleluia. Seja você uma chama viva que vai incendiar. Em nome de Jesus. Essa palavra não é para endurecer o teu coração, mas se tão somente você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração. Se tão somente você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração. Se tão somente você ouvir essa voz e não endurecer o seu coração. Tem comida sólida para você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada
pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho aqui. Onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Nos colocamos agora, Jesus, na condição de que precisamos tanto crescermos. Nós reconhecemos, Jesus, que nós precisamos sair desse lugar de meninos para recebermos o banquete que o Senhor quer nos entregar, Jesus. Jesus, nós nos arrependemos todas as vezes que nos importamos demais com aquilo que ainda não aconteceu, nos importamos demais com aquilo que o Senhor ainda não nos deu, nos importamos demais com o que os outros falam, nós nos importamos demais, Senhor, demais. Nós, Senhor, dificultamos tanto, Senhor, nós dificultamos tanto o Teu agir na nossa vida. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos críticos, nós reconhecemos o quanto somos difíceis às vezes, com todas as bagagens que nós chegamos, com todas as bagagens que colocaram e depositaram dentro de nós. Mas nós te pedimos, Senhor, que esse fogo tire tudo isso de nós, que o Teu fogo venha e limpa a nossa vida, Jesus. Oh, meu Deus, queremos mais do Senhor. Amadureça-nos nessa noite, eleva a nossa visão, Jesus. Dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito. Dá-nos, Senhor, dá-nos do Teu entendimento e da Tua sabedoria, Pai, porque nós queremos ser como a Tua Bíblia diz que nós somos, mais do que vencedores, não vivermos mais como derrotados, porque estamos como meninos, estamos dando crédito, Pai,
aquilo que não compensa, aquilo que não acrescenta, Senhor. Estamos dificultando a tua resposta, estamos dificultando o teu milagre, estamos dificultando, Senhor, por causa da nossa incredulidade. Ah, Pai, por causa daquilo que nos frustrou algum dia, Senhor, por causa de alguém, Pai, que não deu bom testemunho do Senhor, nós estamos dificultando, porque nós estamos olhando para o ser humano e nós não estamos olhando para o céu, nós não estamos focados no fundamento que é Jesus, nós estamos focados nas nossas próprias vontades e conquistas, nós estamos focados naquilo que nós queremos receber, lugares que nós queremos chegar e ser reconhecido. O que isso importa para ti, meu Deus? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se é o Senhor quem opera tudo em nós e através de nós. Nos perdoa, Senhor, porque estamos dificultando o teu agir na nossa vida, o teu agir na nossa cidade. Desculpa, perdoa-nos, Senhor, porque estamos dificultando o teu agir dentro da minha casa, estamos dificultando o teu agir lá no nosso trabalho, lá na internet, lá no Instagram, lá no WhatsApp. Nós estamos dificultando porque estamos cheios de nós mesmos. E obrigada, Jesus. Porque o Senhor faz novo todas as coisas. O Senhor escolhe o canhoto, o Senhor escolhe a prostituta, o Senhor escolhe o cobrador de impostos, o Senhor escolhe o pescador, o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo, o Senhor escolhe aqueles que não são, porque o Senhor quer transformar e quer mostrar para essa humanidade, para essa terra, de que só o Senhor é Deus. A sabedoria humana é como trapo de imundície. O que nós precisamos é da tua sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada pelo teu perdão, Jesus. E nós declaramos que a partir de hoje nós vamos cooperar contigo, nós vamos cooperar com a tua palavra, nós vamos cooperar com a tua igreja, com o teu propósito nessa terra, e nós vamos, Senhor, chegar em lugares muito mais altos, além do que nós podemos pensar ou imaginar. Em nome de Jesus, você pode dizer: eu sou um cooperador de Deus, a partir de hoje, para todo sempre, até que Ele venha. Em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor.
que certo dia, Pedro, a primeira vez que ele encontra com Jesus, ele cooperou com Jesus, permitindo Jesus entrar no barco da sua vida.